Essa é uma pergunta muito frequente que a gente vê a todo momento por aí. O que justifica a falta de fé, a falta de crença em divindades? Então essa pergunta se repete e ela é frequente. Eu vejo ela aparecendo muitas vezes em grupos aqui na internet. É uma dúvida que permeia e deve martelar na cabeça das pessoas que conservam essa crença em divindades. Eu só acho na pergunta em si, ela só tem uma falha, né? Essa questão de pôr Deus no singular. O importante, o mais justo seria pôr no plural Deus, porque existem várias alegações e afirmações, né, da existência de diversas divindades. Mas claro, o autor dessa pergunta estava se referindo ao Deus dele específico. Então é compreensível. Mas é bom deixar bem claro que existem várias afirmações da existência de vários tipos de Deus e divindades. Fora o pessoal e os povos e as culturas que não existem mais, que se extinguiram, que nós agora chamamos de... ou é classificada de mitologia. Mas em algum momento da nossa história passada da humanidade existiam essas crenças também. Enfim, mas a pergunta, o foco, o cerne dessa pergunta, dessa questão é: qual é a justificativa, qual é a principal justificativa que faz uma pessoa não acreditar em divindades? Posso falar de mim mesmo, né? Ou só poderia falar de mim mesmo. Talvez outras pessoas comunguem, né? Tenha como essa a principal justificativa, o principal motivo, que é a falta de evidências. Simplesmente é a falta de evidências que comprovem ou apontem para a existência de uma divindade, de uma inteligência responsável por ter criado tudo que nós vemos e observamos à nossa volta e responda às questões existenciais. Essa para mim é o principal motivo: falta de evidências. E até agora ninguém me apresentou uma evidência suficientemente plausível, forte, e justificasse a crença na existência de divindades, ou de um Deus, ou desse Deus, dessa pessoa que perguntou aqui, né? Esse seria para mim o principal motivo. E todas as tentativas de justificar a existência de divindades, elas sempre são baseadas em questões que para mim não são suficientes. Ou são baseadas em questões filosóficas ou teológicas, ou tentam se fundamentar dentro das suas próprias escrituras sagradas, não ficar uma falácia circular. Meu Deus é como é, ele age como ele age, porque está aqui escrito nas escrituras sagradas da minha religião. Então é verdade por conta disso. Também tem a questão do testemunho, da experiência pessoal, que é uma coisa anedótica. Então sempre vem com eu sei porque eu sinto, porque eu tive uma experiência particular nesse sentido, porque aconteceu isso ou aquilo na minha vida, e daí essa pessoa associa a sua crença ao seu Deus e transfere a responsabilidade para ele. Então, e por isso seria uma prova, uma evidência para essa pessoa. Mas esse peso dessa evidência não é o mesmo para mim, né? É insuficiente. E o outro ponto relacionado a essa questão da falta de justificativa que sustenta a existência de divindades seria o acesso às outras narrativas, a outras explicações, que colocando na balança eu considerei mais essas mais plausíveis, né? Então até questões que explicariam melhor os problemas das questões existenciais. Então, ter acesso
informações e a outras explicações também é algo que fundamentou a minha posição ateísta. Então, muito vinculado à ciência, ao atual grau e onde a ciência humana alcançou, né? Que nos explica como foi a dinâmica da evolução do universo, como ele se comporta, por que ele é como ele é, como começou a vida e a vida, uma vez se instalando, como é que ela se diversifica, por que temos essa abundância e a quantidade imensa, variável de vida, por que ela se comporta assim. Então, o conhecimento humano, secular, a ciência, ter acesso a essas opiniões também ajudou a sustentar essa minha conclusão de que divindades não existem. Porque essas explicações seculares da ciência me trouxe satisfação. Elas explicaram melhor do que o que diz a teologia, que diz esse pensamento mágico que envolve as explicações dadas pelas religiões. Então, resumindo é isso aí. É a falta de justificativa para a existência de Deus, ou as justificativas que eles nos apresentam são insuficientes, insatisfatórias. E, por outro lado, ter acesso a outras explicações, ao contraditório, alguém que explique melhor as questões e os fenômenos naturais que ocorrem no universo da vida. Basicamente é isso.